gente, tudo bem? Estamos mais uma vez abrindo as portas do Saramban, esse podcast sobre literatura coreana. Eu sou a Bruna e no episódio de hoje nós vamos tratar do livro Como Tigres na Neve, da Joo Hae Kim. Vai ser essa a parte 1, então nós não estamos sozinhas hoje, temos um convidado. E lembrando mais uma vez que esse episódio faz parte da nova leva de episódios voltados para a literatura, a história da Coreia por meio dos livros históricos coreanos. Então hoje a gente vai tratar de um período muito importante da história coreana, que foi o século XX, que deixou aí marcas profundas até nos dias de hoje. Oi, pessoal, eu sou a Denise. Hoje a gente vai receber um convidado que é especialista em história da Ásia. E a gente está muito contente de poder trazer esse convidado com o apoio da LTI. E a gente ficou muito feliz de ele ter conseguido vir, né? A gente conseguiu colocar a agenda, né? Bater a agenda, que é uma coisa muito difícil, deu super certo. E assim, Emiliano, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você pode se apresentar pra gente? Claro, obrigado, Denise e Bruna, todos aqui presentes. É uma honra, para mim é um prazer sempre estar aqui para discutir questões da humanidade, história, literatura. Sei bem que vocês são da área de letras, né? E isso casa muito bem com história, com questões culturais, sociais. E que lindo ter movimentos sobre a Coreia, sobre a história. Precisamos disso no Brasil. Não somente no meio acadêmico, mas também fora do meio acadêmico. Né? Então isso aqui é uma oportunidade dourada para mim. Eu venho para cá para São Paulo, mas eu faço questão de sempre estar apoiando vocês, esses movimentos. Então, obrigado. Estou aqui como professor, mas também como um convidado para discutirmos esse livro e também sobre um pouco a história e a cultura coreana, né? Perfeito. Emiliano, assim, a gente conhece você há muito tempo, porque você é muito citado, os seus livros, o que você produz, mas acho que pode ter pessoas aqui que não conheçam o que você faz, em que área você atua, então tem como você também falar um pouquinho disso pra gente? Certamente. Eu sou professor titular de História da Ásia na Universidade Federal do Espírito Santo, que é algo que é bastante singular ainda no Brasil. Eu acho que, se não me engano, vai abrir agora uma vaga na USP, se não me engano. Temos uma disciplina obrigatória na grade curricular dos estudantes de História como obrigatória na UFES. Então é algo já bastante notável. Eu tenho um doutorado pela USP em História Social, mestrado em Post-Colonial Politics na Universidade de Gales, Aberystwyth, e Relações Internacionais na UNB. Então sou um internacionalista e um historiador. Casou-se bem isso com o fato de eu sempre querer entender regiões do mundo onde era pouco estudado. Sim. Então, na época, quando eu estava na UNB, por exemplo, a gente estudava muito sobre a Europa, sobre a questão da América Latina, os Estados Unidos, mas quase nada de África. E, pasmem, quase nada da metade da humanidade que está na Ásia. Né? Então, eu fui trilhando esse caminho pouco a pouco e cá estou agora tentando organizando, já gravando aulas no YouTube, livros a respeito da história asiática, para que seja lido, nem que seja como introdução por todos. Eu acho que isso é importantíssimo aqui no país, né? Maravilha. E como que surgiu esse seu interesse, assim, de começar a se especializar em Ásia? Então, na verdade, eu sempre... Eu falo para meus alunos o seguinte, eu tinha sempre um mapa do mundo no meu quarto, e eu era uma criança muito tímida. E meus pais viajavam muito. Então eu já tinha uma curiosidade inata de saber aquelas regiões que quase não falavam nada. Né? O Lago Baikal. Aí, ninguém falava. Mas por que ninguém fala sobre o Lago Baikal? Não tem ninguém lá, não é possível. Isso foi se estendendo para a leitura. Então eu sempre li muito, viajei muito. E eu via que as pessoas sabiam sobre questões assim, um pouco de África, a Europa, América Latina. Mas as regiões asiáticas eram muito pouco. E era muita coisa. Então eu sempre fui apaixonado por história, mas contava essa história, lia, devorava a história, né? E falava, o Vasco da Gama chegou em Calicut em 1498, e depois veio o imperialismo e por assim vai. E antes de Vasco da Gama, não tinha ninguém na Índia, né? E eu ficava assim, como que não ensinam? Aí pulam lá pro século XIX, falam imperialismo, na China, Japão, aí depois acabou a Segunda Guerra, né? Fala assim, não, isso é uma ofensa à inteligência humana, não ensinar nada a respeito disso pra gente. Então eu sabia que era pouco, tinha facilidade em línguas estrangeiras, eu fui para fora, fui tentando pegar fontes máximas possíveis junto com as viagens e comecei a elaborar livros introdutórios e depois gravar as aulas.
Eu gostaria de deixar bem claro, que eu tenho certeza que vocês entendem, e os ouvintes também, que livros introdutórios, no Brasil, muitas vezes parece que é uma ofensa, mas não é. É o livro mais importante, né? Assim como, por exemplo, literatura infantil, eu acho que é a literatura mais importante que tem. Que ela é formativa, ela impacta a formação do ser, né? E eu tentei escrever livros acessíveis, legíveis para as pessoas. Porque as pessoas falam assim, não, mas tem o conceito de um acadêmico. Não, leitor médio, instruído, que tem acesso a isso. E essa se tornou quase que a minha missão. Trilhei esse caminho, sei que é pouco, vejo que muitos celebram isso e pedem para eu continuar. Então isso já tem 10 anos que eu pesquiso sobre história, cultura asiática e produzi esse material. Então, em resumo, é mais ou menos isso que eu fui fazendo. Eu fui indo num caminho em que tinha muita curiosidade e pouco me falavam. E, naturalmente, eu comecei a mirar pro Oriente. Eu não gosto nem de usar essa palavra Oriente, né? A gente também... Ásia, eu gosto de falar Ásia, né? E lá eu fui explorando as regiões, né? Enfim. E dentro de Ásia, você tem algum foco, assim, específico? Tipo, leste asiático, sudeste asiático, ou é geralzão mesmo? Geral mesmo. Agora, também isso foi uma armadilha que eu tentei fugir. Porque, ao mesmo tempo que se eu falasse, olha, então ele é um asianista em geral, eu poderia cair na armadilha de ser generalista demais. Sim. E aí não tem as especificidades, a riqueza dos detalhes, de regiões, de povos, e por assim vai. Quando você fala, mas houve um imperialismo, nada. Quando? Em que forma? Né? Que houve um imperialismo, mas que forma? Então eu fui tentando me dedicar em regiões. Então no início eu comecei Índia, depois eu comecei um pouco Japão, depois um pouco Sudeste Asiático, depois um pouco China, depois o Irã. Então, fui costurando essas regiões pouco a pouco. E aí, depois eu consegui juntar tudo que eu juntei no meu livro História da Ásia. E a Coreia está também nisso, que também produziu-se um livro que é A Montanha em Vussos. Sim. Eu acho muito legal esse seu trabalho, Emiliano, porque é o que você falou, é uma literatura formadora, né? Então, nem todo mundo vai querer saber século por século da história da Coreia. Não tem necessidade, mas saber um básico para não cometer aí ignorâncias tantas que a gente escuta, eu acho que isso é primordial. Então, parabéns pelo seu trabalho. Nesse sentido, a gente super apoia, entende essa missão, né? De realmente levar uma informação boa e que não precisa ser tão aprofundada. Se a pessoa quer aprofundar, aí vai buscar outros textos, ou mais e mais coisa. Aí fica a cada um. Então... Concordo. E nós somos, como acadêmicos, temos essa obrigação de tornar isso acessível para a sociedade, né? Sim. Que também é uma missão nossa como Sarambá. E aplaudo a iniciativa de vocês. Bom, então vamos nos adentrar aí nessas perguntas. Antes, só contextualizando a obra. Você comentou que já leu, que já passou por ela quando não tinha em português ainda, só em inglês. Então, como Tigres na Neve, foi escrito originalmente em inglês mesmo e publicado em 2021, e no Brasil em 2022 e na Coreia também em 2022. Foi, acho que Coreia em setembro e Brasil em dezembro, por aí. Foi bem próximo. Sim. A editora Melhoramentos, a Joo-hee Kim, ela migrou para os Estados Unidos com 9 anos, então ela nasceu em Incheon, Coreia, e foi para os Estados Unidos. E, basicamente, o livro é um romance histórico. Ele vai pegar aí um recorte bem interessante, só não me lembro, acho que isso, 1917 até 1965. Então, pega aí uma boa parte da história da Coreia do século XX. E ele também conta com notas explicativas feitas pelo Luiz Girão, que estão no final do livro. A gente já até conversou com o Alex sobre isso ontem, tem inclusive em outra gravação sobre essa escolha editorial, notas que são notas culturais e históricas que aprofundam palavras-chave que aparecem ao longo do romance. Sim. Você chegou a ler esse livro, né? Não na totalidade, mas eu fui sempre vendo as considerações históricas. E um pouco também da biografia dela. Então, a autora, ela é arqueóloga, né? Sim, formada em arte também. Arte. Isso. E eu acho que, assim, já me antecipando, eu acho que é natural isso, é natural. Por ela ter migrado numa idade tão tenra,
eu acho que também ela pode ter marcado um pouco a visão dela de eventos coreanos, o que é normal, né? Porque isso é uma visão, uma leitura dela. E eu já li críticas a respeito de como é que muitas vezes ela fica uma coisa meio não concreta. Por exemplo, um casamento que ela descreve, fala em termos muito etéreos e fica... são críticas que eu vi. Mas o livro, ele é muito bom. Ele, como o Pachinko, tem bons livros que podem ser fonte de... Além da magnífica experiência literária, mais importante é a experiência humana. Sim. Né? Então, vou pegar até fazer um... Eu gosto de fazer adendos, assim, né? Você sabe que, por exemplo, muito tempo eu estudei lá no Reino Unido. Na criança também estudei, 4 anos, enfim. Lá no Reino Unido, se ensina filosofia com livros literários. Então, por exemplo, se você quiser saber sobre a crise existencial de determinados personagens, Charles Dickens ensina. É muito interessante, porque a literatura ela ensina sobre a complexidade e profundidade humana. E ao contrário da tradição que eu acho que veio aqui muito no Brasil, tradição francesa, que é grandes teorias abstratas, mas você não tem a profundidade humana dos personagens. Sim. Então, a literatura ela é formativa do ser humano, né? Ótima introdução. Mas antes da gente entrar mais nessa parte de literatura e história, né? Que bom que você tem esse pensamento, mas muitos historiadores são bem contrários, né? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a história da Ásia no Brasil, porque como você falou no comecinho dessa missão que você se incumbe, a gente sente essa defasagem, né? Até mesmo nós, que somos alunos da USP, a USP tem uma defasagem em história da Ásia, né? Então, assim, como que você vê isso, né, da história da Ásia no Brasil? Entre os seus estudantes, né? Ou até mesmo, não sei se você já chegou a dar aula no ensino básico. Essa falta, né, que existe. É um abismo que tem, né? Na verdade, isso não é somente exclusividade do Brasil, não. Então, a gente tem problemas também em outros lugares da América Latina e no Ocidente, né? O que teve aqui... Vou pegar o caso do Brasil, né? No Brasil, na verdade, a gente já é um processo até da formação universitária aqui de ensino superior nesse país foi muito tardio, muito elitista. A USP, muito tempo, até Florestan Fernandes, era quase que exclusivamente para atender uma elite aqui em São Paulo. Sim. Né? Agora, você teve um processo mais de democratização, embora ainda seja bastante restrito, e você ainda tem esse verniz de professores que ainda acham que eles são separados da sociedade. Então, eles não estão preocupados em saber sanar questões, lacunas na sociedade. Eles são mais preocupados de eles ficarem confortáveis no ciclo esotérico deles, nos vocábulos deles, para que tenha produção, qualidade, qualis, tal, etc, e fica. Então, ele não está interessado. Tem professores que tem, tá? Mas a grande maioria, pela minha experiência acadêmica, não está interessado. E eles vêm de uma geração de que ninguém também estudava sobre a Ásia, sobre essas regiões. Então, eles vão perpetuando, reproduzindo uma lacuna. Os que estão mais... Que aí já entra até a questão da vaidade, que vocês sabem que tem muita vaidade, né? É o ego. O ego. Isso. Nas universidades, que tem aqueles que tem umas correntes que explicam muito bem determinados eventos históricos, tudo bem. Mas parece que eles entram como um rolo compressor em cima de regiões do mundo. Isso dificulta a análise mais pormenorizada, enriquecida dessas regiões. Né? Porque você fala assim, mas teve a questão do marxismo, teve a questão do neoliberalismo, tudo bem. Mas qual é as particularidades históricas de determinadas regiões? Como que eles se adaptaram, leram isso? Porque não é uma panaceia de cabe para tudo, uma fórmula. Vocês podem reparar que a experiência histórica chinesa do Partido Comunista deles foi singular. Não foi uma imposição soviética. Eles tiveram brigas enormes com representantes do Comintern. E tanto que teve uma ruptura diplomática, política nos anos 60. E hoje as pessoas não falam para mim, mas lá é comunismo, etc. Eu falo assim, meu cara, você tem que entender um pouco do que foi a trajetória chinesa, por exemplo. E olha, isso também resvala e uma singularidade também na Península Coreana. Que teve também a sua experiência traumática de guerras, de imposição, e eles reagiram, buscando o caminho próprio. Tanto
ao norte do paralelo 38 quanto ao sul do paralelo 38. Eu gostei muito que a Bruna falou, em passando sobre o livro, que ela falou assim, história da Coreia. Sim. Isso é importante, porque quando a gente fala assim, história da Coreia do Sul, fica uma coisa meio amputada, né? Você fala assim, mas até 53, o que era a Coreia do Sul antes, né? Então fica uma... Sim. Enfim. A gente gosta de pensar também que é guerra da Coreia, porque para a gente pensar que a Coreia estava em guerra entre si, não era... Claro que já havia essa polarização, mas era eles contra eles, né? Os coreanos contra eles mesmos. Então essa ideia de Coreia como um todo é importante nesse momento também. Muito. E eu gostaria de resgatar de novo essa busca da história da Coreia. Quando escrevi meu livro, eu vi que tinha gente que falava assim, mas você falou a história da Coreia, qual Coreia? Né? Sim. Aí você vê que é um anacronismo, que a pessoa ela quer saber Coreia do Sul 2.000 anos atrás, mas não faz sentido nenhum 2.000 anos atrás Coreia do Sul. As fronteiras foram impostas e foi um processo de fratura enorme, né? Que eles sofreram. Então, na verdade, foi um momento até já indo além, e eu falo muito, tá? Mas, enfim. Mas a questão toda é que a fratura que foi produzido, que até hoje não tem um tratado de paz, é um produto mais aguerrido, não resolvido do início da Guerra Fria. Sim. E resvalou em cima deles. Foi despejado tudo em cima da população coreana. Eu, sinceramente, quando eu escrevi meu livro e gravei minhas aulas, tive momentos que eu tive que tomar ar, tive que me acalmar. Do quanto que eles enfrentaram. A gente não tem noção no Brasil, noção do que é uma guerra como eles enfrentaram. Eu sei que tem violência, tem questões aí, etc. Mas é totalmente diferente de uma situação de guerra. Se vocês pegarem, e a gente está aqui próximo a um Bom Retiro, coreanos mais velhos, pergunte para eles sobre os japoneses. Você vai ver o olhar que eles vão dar. É uma experiência horrorosa que eles atravessaram. A geração mais nova, não. A geração mais nova agora já está mais ligada a um processo de esquecimento, etc. Mas os mais velhos, eles sabem muito bem como sofreram na mão dos japoneses, né? Isso é uma coisa que deve... E a autora, ela fala também sobre a questão de um japonês que foi salvo por um outro que era caçador de tigres, se eu não me engano. Isso. E aí já revela um pouco da tensão que perfaz no livro, né? O Japão e a Coreia, o frio, o calor, o estrangeiro, o homem, a mulher, parece que essa tensão perfaz no livro como um todo, né? Isso é um grande insight do livro. Agora, eu já vou antecipar um pouco do que eu já li de críticas também a respeito, que eu li também um pouco, em rápido. Ela não trata da Guerra da Coreia. Não, Ela pula de 40... Ele tem alguns saltos temporais. Talvez seja deliberada ela. Talvez seja. Talvez ela chegou assim, olha, é muito pesado, vamos pular lá pra frente e pronto. Mas é uma coisa que falta, porque fica estranho. Pulou-se isso, né? Porque já tem a polarização antes, né? A gente vê os comunistas, né? E também os nacionalistas ali. Então fica tipo, tá... Parou, e aquele conflito todo durante... Sim. Fica esquisito. Mas assim, ao mesmo tempo, acho que ela buscou... Porque ela vai enfrentar pedreira nisso. Exatamente, porque a gente... quando a gente já estudou esse livro na faculdade, né? E quando a gente pega para analisar, a gente percebe que ele teve uma boa recepção na Coreia e talvez muito por conta dele ser um livro nacionalista. E se você coloca... Coreia, a guerra da Coreia, né? E coreanos contra coreanos, aí já tem uma certa dificuldade de aceitação, né? Um assunto muito mais tabu. É muito mais fácil, né, a recepção quando você está falando de um inimigo que é estrangeiro. Sim, agora quando é interno, quando é mais próximo. Olha, eu sou professor, né? Eu sei que tem questões aí da Embaixada da Coreia, umas vezes, etc. Mas eu tenho que dizer que as coisas foram horríveis para os dois lados. Os dois lados, exatamente. Né? Com certeza. E talvez ela não tenha entrado, aí eu vou dar uma opinião minha, tá? Talvez ela tenha terminado em 65, porque 65 em diante na Coreia do Sul, a democracia degringolou para lá. Sim. Tanto que teve um general, que é o general Park Chung-gi, formado em academias militares japonesas, e ele teve um período ditatorial na Coreia do Sul até mais ou menos o início dos anos 80. Teve grandes manifestações na Coreia do Sul, né, a respeito disso. Enfim, é uma opinião que eu já revirei muitos livros, muitas memórias disso, né? É interessante você ter falado isso sobre até mesmo o tratamento, né? E o assunto, como é tabu, né? Japão, Coreia, entre coreanos que nasceram no Brasil ou que migraram.
E a gente percebe que hoje, com a Hallyu, né, com a onda coreana aí pro mundo afora, e o Brasil também muito interessado em onda Hallyu, muitas pessoas estão começando a se interessar pela Ásia. Como você vê esse interesse dos estudantes, do público em geral brasileiro na Ásia? E se existe uma generalização de etnia? Porque, por exemplo, muita gente não entende o porquê desse rancor, dessa rusga que existe entre Japão e Coreia e coloca todo mundo no mesmo pacote. Como que você entende isso? Na verdade, o que eu vejo, primeiro pelo fato assim, de estar na universidade ou até fora, a quantidade de mensagens que eu recebo, na maioria são meninas querendo assistir aula ou alguma coisa. Parece que eu de alguma maneira, também estou entrando no movimento, mas é mesmo que eu não passo parte. Que é o fato de elas terem uma sede de entender o que é que elas estão vendo. Natural. Elas querem entender. Então vai ter um episódio, um documentário, um drama coreano sobre a dinastia Joseon. Ela vai querer saber o que foi aquilo. Né? Como a imperatriz Min foi morta por agentes japoneses em 1895. Ela quer saber o que se trata disso, né? Segundo, pela própria curiosidade da língua coreana, que muitos já estão buscando, estão indo estudar na Coreia do Sul. E pela própria interesse da comida, da roupa, da linguagem, da musicalidade coreana. Isso eu acho benéfico. Essa sim, eu acho que vai ser praticamente a ponta de lança do que é a Coreia diante desse mar de generalismo, desconhecimento que a gente vive aqui no Brasil. Sim. De que achar que até, por exemplo, eu já tenho um pouco mais de vivência, até um tempo atrás, você identificava asiático praticamente como sinônimo de japonês. E agora você tem já uma percepção que muitas vezes é problemática de construir ao longo do tempo, de que fala assim, não, tem um japonês, um processo, teve os chineses, um outro processo, os coreanos, um outro processo. Digo que é problemático porque o processo de aprendizado e o processo que eu até vou pegar do Nobel isso, o processo civilizatório, ele é dolorido. Né? Assim como uma criança, quando ela tem que aprender, muitas vezes, até um pouco freudiano, ela tem que doer para aprender, uma sociedade tem que doer, porque muitas vezes ela fala assim, mas o chinês trouxe esse vírus, o Covid, para o Brasil. E ela fala assim, olha, não é bem assim, não é tão simples assim. Então você tem que entender que existe toda a complexidade. Esse movimento coreano, ele é muito bem-vindo, porque até um tempo desconhecia-se muito sobre a Coreia aqui no Brasil. Não somente desconhecia, como também tinha teor muito forte de vulgaridades e atribuições simplificadas. E nós temos que caminhar, por isso que eu aplaudo iniciativas como de vocês, de tornar acessível às pessoas para que elas falem assim, olha, não é bem assim, existe muitos mais problemas, complexidades do que isso. Agora, Emiliano, uma dúvida. Você mencionou que até alguns anos atrás a noção de Ásia era resumida a Japão, agora está tendo uma divisão ali, China é uma coisa, Coreia é outra. Eu percebo isso também conforme a gente vai conversando, né, ao longo dos anos, mas uma dúvida que a gente tem é se essa noção de Ásia, ela se resume a agora esses 3 países e, por exemplo, ignora-se Oriente Médio, Ásia Central, Sudeste Asiático e, diante da resposta que você for dar, qual o maior desafio para quebrar ou tentar melhorar essa defasagem toda? O que você percebe, assim, conforme você vai dando as aulas? Então, quase como quase a missão vira quase um sacerdócio, quase, porque é tão pesado, é tão na verdade, sim, hoje você tem uma percepção mais acurada do que a Ásia, em comparação a 30, 20 anos atrás, o que ainda é muito pouco. O que acontece, eu percebo pelos interesses da demanda da mídia, de canais de televisão, de rádios, quando me chamam, normalmente o que chama a atenção do público brasileiro é o que acontece no Oriente Médio, né? Ou Japão. China também. Mas China é muito no sentido, já é um fato, é um fait accompli. Ele é uma coisa que já é quase praticamente a primeira economia do mundo e que tem a leva primeira, mais pioneira, que está consolidada, de economistas internacionalistas e políticos, comerciantes que já estão na China. Ou seja, sacaram que o eixo do mundo tá indo para lá. É o futuro. É o primeiro que foi. Japão já tem uma tradição grande aqui no Brasil de estudos, principalmente literário. Sim. Já tem de muito tempo.
Falta um estudo histórico mais que já está consolidado. Tem pessoal da USP muito consolidado, a Unicamp, tem pessoal do Rio de Janeiro, tem vários outros lugares do mundo. Índia também tem. O problema na Índia é como eu dei uma entrevista no Café História uma vez. Eu ainda acho que a Índia ainda é interpretado, muito lido sobre somente, faz parte, mas somente pelo veio da espiritualidade. Sim. Tem muito mais do que isso. Tem movimentos sociais lindos, é a maior democracia do mundo, e a comunidade das nações deveriam aplaudir isso, né? Até os dias de hoje, a Índia é enorme. A Coreia está vindo agora, com o pessoal mais jovem e que tem um interesse, e praticamente só. Porque se falar uma coisa do Sudeste Asiático, algum outro vai me buscar para saber sobre a Tailândia. A culinária, talvez, né? A comida, né? Já desconstruindo aquela ideia, me perdoe usar termos assim, mas uma ideia imbecil que filmes americanos retratavam Tailândia, Bangkok como apenas questão de drogas e trans. É uma ofensa a um país fazer aquilo, né? Eram veteranos de guerra que lutaram na Guerra do Vietnã, despejavam toda a frustração da Tailândia, que era aliado dos Estados Unidos, e depois veio essa percepção de que a Tailândia é apenas aquilo. Era muito mais do que isso. E a Ásia Central, que também precisa de uma atenção. Né? Hoje a história, Bruna, ela entende que até um tempo atrás a gente falava assim, não, então a história é feita de... nós éramos nômades e nos tornamos sedentários agrícolas e houve evolução da cidade e civilização. Mas os nômades existem ainda e eles são tão inteligentes quanto a gente. É um modo de vida apenas, não é uma escala evolutiva. Né? Então, por exemplo, você vai lá nos mongóis, eles têm uma adaptação linda do ambiente deles. Né? Eles conhecem o ambiente como quase poucos. Eles têm o tengrismo, que é a adoração do Deus do céu. Por quê? O Deus do céu ele é praticamente avassalador nas estepes asiáticas. E para ele é uma leitura que condiz com a realidade dele. E nós historiadores, estamos engatinhando para abraçar os nômades. Qual foi a história dos mongóis? Quem é que foi Gengis Khan? O Gengis Khan foi aquele sanguinário. Como é que você constrói um império tão rápido e enorme à base do sangue e a ponta da espada? É muito pouco. E aí você começa a entender que os mongóis eram extremamente adaptativos. Eles eram tolerantes, eles não impuseram religião. Inclusive até sobre os russos eles administraram e assim vai. Eles emprestaram conceitos que até hoje na língua russa carrega, que é termos de construção, não somente de violência, como eles administravam durante um período regiões da Rússia, como, por exemplo, Kremlin, Castelo, vem do mongol. Né? Eles desenvolveram um sistema postal de entrega rápida nas extensões asiáticas e russas que depois os russos pegaram. Então tem coisas que contribuem. E nós, historiadores, estamos tentando ler também os nômades. Aqueles que não participaram de sociedades agrárias e por assim vai. Então o desafio é enorme. A gente tem que trazer povos ignorados, preconceituados e também que não condiziam com a ideia da evolução histórica. Mas, Bruna, eu acho o seguinte, o desafio é tornar isso acessível às pessoas. O professor, o escritor, ele tem que incendiar. Porque é assim que o menino vai lá brilhar o olho dele e fala assim, eu quero saber mais. Você tem que saber escrever para as pessoas, sabe? Porque ele vai correr atrás, ele vai se encantar. Né? Quando a gente é mais velho, a gente vai falar, mas isso aí eu já não quero saber. Mas o menino, ele tá lá, ele age, ele quer entender o que está acontecendo. Quem que foi determinado personagem na história coreana, o almirante Yi Su-tin, quem que foi que aconteceu nas batalhas. E é assim que eu acho que é o caminho para mudar. Porque eu acho que tá um clichê. É a educação que vai mudando a sociedade. E não é rápido. Demanda. Vai vir uma geração mais nova. Ela fala assim, professor, mas pera lá, eu ouvi dizer que na Coreia eu vi um seriado, um professor falou disso. Por que você não pode falar na sala para pessoal de 6ª série, por exemplo? Isso seria uma ótima. Vai demandar tempo. E muitas vezes dá frustração, eu entendo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, olha, isso não é importante e ignora você. Mas a gente tem que mirar nas gerações mais novas. Eu acho que esse é o caminho de mudar. E aí você falou uma coisa importante, que é exatamente isso. Qual é a importância? Muitas pessoas não enxergam isso como importante, né? E vão falar, pra que você quer saber da Ásia? Pra que você quer saber da Coreia? Pra ouvir BTS? E não é só isso.
Então, assim, quais seriam esses benefícios, né, em desmistificar a Coreia, a Ásia, pro público, pro pessoal, assim, pra população brasileira? Bom, eu vou pegar até um gancho que você estava falando, a questão do BTS. Muitas vezes eu ia viajar para a Ásia e as pessoas falam assim, mas o que você vai fazer em Kuala Lumpur ou Bangkok, né? Aí eu já cheguei e falei assim, o que você vai fazer em Paris? Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou conhecer culturas novas. A gente tem que justificar que a gente tem que ir para essas regiões, né? Enfim, mas assim... qual que é a sua pergunta? A importância, né, de trazer esse conhecimento para o Brasil. Né? Eu acho que assim, o processo de educação, ele é uma explicação em si mesmo. Uhum. Ele não é visado ao lucro. A educação deve servir para tornar a pessoa mais enriquecida humanamente. Uhum. Então, isso já é a finalidade em si. Ela não precisa de dar dinheiro, ser prático, não. Você já está corrompendo a ideia de uma formação humanística. Sim, foi como você começou o episódio, falando que conhecer mais a Ásia engrandece a humanidade, né? Engrandece a gente como seres humanos. E a compreensão da humanidade. Sim. Né? Você chegar assim, olha, eu entendo, por exemplo, eu fui num restaurante afegão hoje. Eu já conseguia ler que era uma mesquita determinada, que estava lá no quadro, uhum. né? A bandeira, o que significa. Então, assim, eu entendo um pouco da história dele e isso torna uma ligação da compreensão humana melhor para mim e para ele. Se eu chegar assim, nos afegãos, talibã, terrorismo, você tá se amputando. Sim. Você tá simplesmente chegando assim, olha, aquele não merece atenção e pronto. Uhum. Então, tua vida fica menor. Sim. Fica pequena assim, né? Uhum. Você vai pegar para um voo para Nova York, Orlando, Paris, no máximo, e falar assim, eu conheci o mundo. Sabe? Tem muita coisa. Mas como você falou, a China, muita gente já está estudando China e já fala de China porque entende benefícios, lucros, como, né, a maior potência aí que está chegando, batendo nos Estados Unidos. Então, nesse sentido, a Coreia com o soft power também está despertando interesses. Como você vê isso? Não, eu acho assim, o governo coreano está trabalhando muito bem, a República da Coreia, né? Está trabalhando muito bem a questão do soft power. Ela está projetando isso em financiamento de músicas, de documentários. Eu lembrei de um documentário agora que é muito bom, que chama... Qual aquele canal internacional da Coreia que tá... KBS? KBS. KBS. Era pela KBS, que chama The Noodle Road. The Noodle Road. A Estrada do Noodle. Nossa, esse é um documentário... tem alguns anos. É lindo e mostra como é que surgiu o ramen. E como é que ele foi se adaptando à adoção do lamen na forma do arroz na Ásia e como é que quando foi para o mundo muçulmano e mediterrâneo foi feito a partir do trigo. Olha. E são bases da humanidade. O trigo, o arroz, ele é base nutricional. Sim. Que tornou possível sociedades numerosas. Vale a pena, até deixo a dica para os ouvintes. A gente vai deixar na descrição. Muito bom. Ou seja, os coreanos investem bem nesse questão pop, coisas que os japoneses tinham feito alguns anos atrás, mas eles estão levando a vertente até mais diante da economia que eles têm. E isso funciona como um exemplo, não é dissuasório, ele é mais assim... de você começar a enxergar a Coreia em outras maneiras, principalmente os mais jovens. Agora, tem problemas aí também. Né? Então, assim, nós que eu sou professor, eu falo para os alunos, olha, não é um jardim de rosas lá também. Né? Porque existe uma taxa, por exemplo, de cobrança de suicídio enorme na Coreia. Você, como no Japão, muitos aposentados não têm nenhum apoio. Eles dormem no frio, na estação de metrô. Então, eles são abandonados. É uma coisa terrível. São sociedades muito conservadoras. Então, as mulheres lá, elas têm um nível de opressão muito grande nessas sociedades. Não é algo fácil, sabe? Então, eu falo para essas meninas, falo assim, olha, calma lá, toma cuidado, porque existe problemas lá também. E eles sabem, né? Mas só ficar vendo aquelas meninas dançando, você tem que entender o que elas atravessaram, o processo árduo que elas atravessaram, com relação a isso. Mas tirando isso, claro, as músicas têm que celebrar a alegria, as danças, as coreografias. Eu também iria indicar também, que eu sou grande fã das danças indianas, que a dança clássica indiana é uma coisa lindíssima, né? Mas aí já não cabe aqui falar sobre Índia, né? Emiliano, você mencionou então esse interesse que
que está crescendo, né, graças a Hallyu e o que a Coreia está aí promovendo, e esses desafios também em meio que quebrar à força essa barreira para que o conhecimento possa circular nesse sentido. Você percebe que já há iniciativas no ensino, por exemplo, em universidades ou em escolas, de um modo geral, que estão querendo trazer mais Ásia? Tipo, ao invés de um parágrafozinho só, uma página de um livro. Você está percebendo esse movimento de alguma forma? Tô. Aí, no caso, eu vou praticamente... vou falar muito da minha experiência pessoal, embora tenha outros. Então, por exemplo, tem um grande amigo meu na UERJ, o professor André Bueno, já está mais de 25 anos estudando sobre a sinologia. Outros estudam chinês clássico e estão já nas universidades. Né? O André Bueno mesmo me falou uma vez que ele falou assim, quando ele começou o mestrado, doutorado dele, o orientador dele falou assim, você vai falar o quê? Sobre China. Isso é uma moda, vai passar. E veja bem, né? Como é que o mundo se transformou. Né? Então, assim, pouco a pouco uma geração mais nova está chegando. E eles estão começando a ganhar alguns livros, páginas e livros no meio acadêmico. No meu caso, por exemplo, eu já tive demanda da editora Record seria um livro sobre história do século XIX e XX, seriam vários volumes, e um capítulo que eu escrevi, não sei quando vai ser publicado, seria sobre a China no século XVIII e XIX. Sobre a dinastia Qin, né, Manchu, e eu escrevi. Então, assim, tem demanda. Hoje não é assim, história mundial ou geral, pega a coisa da China. É pela evidência da China também, né? Vou pegar uma coisa do Japão, aí sempre tem excelentes estudiosos hoje, muitos ainda na fase doutorando, que vão vir uma leva. Então, eu acho que inevitavelmente vai ter mais acadêmicos que tenham alguma formação da Ásia. Então, não vai ser como no presente, não, vai mudar, mas demanda tempo. Demanda energia, vai incomodar muitos departamentos que estão acostumados a ficar acomodados no nicho deles, de achar que isso não é importante. Eu já vi no meu departamento falando assim, tornar a história da Ásia como uma disciplina. Eu já vi professores do meu departamento falando assim, isso não é importante. Tô falando sério. E é uma coisa que a pessoa ensina, sei lá, dos Estados Unidos. Você fala assim, mas como que você vai conceber um curso de história que é da humanidade, certo? E fala que da Ásia não é importante. Sim. É uma arrogância, né? É uma coisa meio assim, não, então... Mas eu acho que está mudando, eu sou otimista. E acadêmicos também que querem furar a bolha da academia, esse ego todo, e levar para esse público mais geral também, né? E isso eu também percebo. Os professores mais novos, a parte minha de história, quase que estão entrando todos os departamentos, geralmente já são até mais mulheres, são mulheres estão vindo, né? E tem uma abertura muito mais interessante de trazer estudos de gênero, estudos de culturais, literatura. Então, tá enriquecendo o departamento. Mas os mais antigos têm que aposentar. Então, a gente... Sair daquelas cadeiras, né? Renovar o plantel, né? Mas vocês, por exemplo, que estão da USP, você vê a demanda que teve a parte de coreano na USP, eu fiquei impressionado, né? E tem professores lá da área de coreano ou se aposentaram? Não tenho nem ideia. Não, temos sim. A gente teve uma greve, né, no ano passado, mas aí conseguimos contratar mais um professor e pro ano que vem, provavelmente mais um também. Sim. Então começamos a caminhar, assim, para um cenário mais, né, adequado. Estável, talvez. E tem que lutar para que as futuras turmas tenham professores disso. Tem que lutar. Isso é uma coisa que, se você deixar os professores organizarem, eles vão organizar do que é mais confortável para eles. Eles não estão nem aí para a demanda que está. Então, enfim, é uma luta constante. Tem que ficar sempre, né? Aí você falou uma coisa agora há pouco muito interessante sobre as questões, assim, de como as pessoas estão interessadas pela Coreia. E aí vem a partir do pop coreano ou dos K-dramas. E existem problemas, né? Na visão que as pessoas estão tendo aqui no Brasil, da Coreia do Sul, principalmente, né? A partir dessas mídias. Puxando sardinha para o nosso lado, a gente entende que a literatura consegue expandir um pouco mais essa visão e trazer mais... uma aproximação com a realidade. Por exemplo, esse livro que a gente está falando hoje, que é o Como Tigres na Neve, ele
retrata uma parte importante da história coreana e as personagens principais são mulheres. Então, a gente já coloca aqui essa problemática que você citou sobre o machismo, está muito presente nesse livro. Como que você entende a ficção histórica como uma ferramenta para ensinar história, sabe? Ela é parte do material histórico. Assim, essa é uma opinião minha, porque eu sou, de repente, mais ligado a questões culturais, uma formação histórica cultural, e é uma manifestação da humanidade, então ela é válida. Tem historiadores que vão torcer o nariz, enfim. Mas, assim, pelo fato delas narrar a própria vivência ou vivências, já faz parte do material histórico. Então, aí eu sempre pego uns casos, assim, os casos clássicos, né, da história. Por exemplo, o Schliemann, por exemplo, um arqueólogo alemão no final do século XIX, ele lia muito a Ilíada. E ele falou assim, não, mas não é possível, Troia deve ter existido. E ele foi atrás e achou Troia, baseado na Ilíada. Mas, assim, a Ilíada, ela não é um documento para você achar Troia. Ele foi comparando questões geológicas, questões históricas, e falou assim, olha, então, a obra clássica Ilíada pode servir como uma ferramenta histórica. Eu estou pegando um caso bem clássico, né? Aí você pode pegar a Bíblia de repente pode ter alguma questão, etc. Narrativas históricas elas são válidas. Agora, você tem que ter a noção, e aí que nós, historiadores, temos que papel nisso. Você tem que separar uma coisa que é as subjetividades, a questão das emoções, das experiências, do que é algo que pode se falar assim, olha, então esse evento, nessa data, nesse local, aconteceu. Então você tem que separar, mas não invalidar o todo. Ele é válido, depende da sua leitura. Tem romances históricos que são bem pesados em questões de dados históricos, e tem uns que não tem. E tudo bem que não tenha, porque a literatura é a arte é aberta, ela não deve ser confinada, ela é aberta à expressão humana. Então, eu acho que sim, é válido. E válido até aí pego questões antigas, né? O próprio épico de Gilgamesh, por exemplo, é fonte histórica porque revela como era a Suméria, 2000 a.C. Pegar outro caso da Murasaki, que escreveu o Genji Monogatari, o romance de Kenji, considerado as maiores obras da literatura mundial. A Murasaki era uma mulher da corte Heian no Japão, no século VIII, século IX. E ela escreve esse monumento, chama o Romance de Kenji. É uma obra enorme, né? Uma das maiores obras da literatura mundial, que ela descreve em detalhes absurdos a corte Heian japonesa. Os tecidos, as dobras dos tecidos, o que significa cada dobra, o perfume, a maneira que você come, os talheres, sandálias, as intrigas. Ela descreve melhor do que Balzac, que descreveu Paris no século XIX, ela descreve a corte Heian no Japão. Isso é uma fonte incalculável de riqueza histórica. E é uma obra de literatura. Né? Então, sim, ela tem valor histórico, sem dúvida. Mas agora, Emiliano, ok, eu acho que a sua perspectiva talvez seja um pouco diferente de alguns historiadores que talvez achem que, né, ficção histórica é ficção, é outra história, mas bom saber que você tem essa perspectiva. Agora, quais que seriam, então, as responsabilidades de um autor de ficção histórica? Porque aí você deu dois casos de, por exemplo, um livro que é muito, muito carregado em fatos históricos e um outro lado que ele é mais para a ficção. Então, enquanto autor, como medir esse limite, sabe? Dosar, né? Eu acho que o autor tem a responsabilidade, e aí seria a honestidade dele de colocar isso numa introdução. Ele fala, olha, isso aqui é uma obra de ficção. Pode ter algum evento, dado histórico, mas isso aqui é um trabalho de finalidade de ficção. Então, ele mesmo está sendo respeitoso com o leitor. Pode ser que em determinados eventos históricos, como certamente tem aí, se aconteceu, por exemplo, sei lá, que não é narrado nesse caso aí, mas o massacre de Guangzhou em 1980, você pode botar uma nota de rodapé e falar, olha, o evento aconteceu entre tais dias, etc, tal. Aí você pode pôr lá a fonte. Aí você está respeitando o leitor, fala assim, poxa vida, não é da cabeça
Que ele veio e fala assim, olha, então eu quero saber mais. Aí pega uma parte de jornal, uma coisa, e você deixa o leitor querer saber mais. Mas também você não precisa desvirtuar a sua finalidade ficcional de atender a apenas o que é o histórico. A minha saída, Bruna, seria eu deixar claro no início. Entendi. Assim, olha, isso aqui é uma ficção que é inspirada em questão na história. Ela é nuançado, né? Hoje a gente vive uma sociedade muito... é fake, não é fake, etc. Mas a arte, ela tem esse elemento também do imaginário, mas também do real. Ela sempre foi isso, né? Tem gente que fala assim, mas literatura é mentira. Mas que mentira? Na verdade é uma fonte de expressão humana, né? Então a gente tem que... Moral da história, eu colocaria isso na introdução. Falo assim, olha, isso aqui é uma ficção histórica e assim vai. Tem ficções históricas que são boas, tem umas que... Mas isso é arte, né? Isso é muito subjetivo. Assim como a arte também, a arte pictórica pode revelar um determinado evento histórico ou não, né? Então, se Picasso pintou Guernica, é claramente inspirado num evento que aconteceu numa cidade basca. Mas pega um quadro abstrato Mondrian, é difícil você ter uma questão histórica. Então, eu acho que cabe o autor, o artista deixar claro isso. Aí, se a pessoa sabe ler isso ou não, aí a pessoa tá problema da pessoa, né? Aí, É outra história, né? Aí é outra coisa. Aí. E com relação, por exemplo, a fatos históricos que durante muito tempo foram silenciados, né? Sofreram apagamento, como, por exemplo, as mulheres de conforto. Eles não eram relatados, muitos documentos daquela época foram perdidos e não se falava sobre isso, né? Porque é um assunto que interessa ao Japão esquecer. Mas a gente tem na literatura coreana muita obra de ficção que se embasa, né, nessa situação, né, das mulheres de conforto. Não só obras de ficção total, mas obras de literatura de testemunho, e que trazem também fatos históricos bem delimitados e colocados dentro do livro como fato histórico. Como você enxerga esse poder da literatura em dar voz para fatos esquecidos? Perfeito. Eu acho que a literatura, como a arte, ela tem um papel de subversão. Aplaudo isso. Porque tem que ter. Porque a história, durante muito tempo, a gente falava que a história era antiga, era a história dos grandes homens, big men. Era assim, generais e diplomatas e reis fazem história. E aí pegava o que foi o tratado tal, batalha tal, documento assinado tal. Isso é história. Depois, com a historiografia francesa, os anais, buscamos voz daqueles que são ignorados, os documentos oficiais. As mulheres, o que elas cozinham? Qual é o papel da criança ali? E os velhos, e as minorias. Então você começa a ouvir. Só que é mais difícil, porque eles são oprimidos, então são calados. Eles não têm como você chegar lá. Você já deu, por exemplo, uma questão das mulheres de conforto, por exemplo, que foi muito evidente com os japoneses e por assim vai. Você pode pegar uma obra de ficção, mas você pode chegar a fazer um off e pegar diário escrito pela mulher. Isso é fonte primária. Fala, olha, dia tal, eu comi apenas um pote de arroz. Você põe lá, você fala assim, olha, tá aqui. É um testemunho da mulher. E aí dá um peso, provavelmente vai dar um peso sentimental muito grande pro leitor. Ele fala assim, poxa vida, isso aqui é uma carta real. Né? Mas aí você tem que ter um cuidado de você dar ao leitor da onde que você tirou. Se ele for traduzido, tem que buscar uma tradução confiável. Porque muitas vezes o leitor não vai saber ler coreano. Então você vai ter que fazer isso para o leitor entender. Se você fizer isso, você já está oferecendo a literatura como um papel de dar voz àqueles que foram oprimidos. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estou um papel mais de divulgação do que começar a estudar coisas mais aprofundadas. Mas eu, como muitos, durante a minha vida, eu sempre fui fascinado pelos ciganos. E eu gravei uma aula sobre a história dos ciganos, mas o termo cigano é ofensivo. Porque eles não se consideram ciganos, eles não se chamam Romani, né? E tem uma história que vem ultimamente eu aponto para a região noroeste indiana, Gujarat, e foram migrando pouco a pouco. Eu busquei fontes e eles me deram, na sociedade Romani, na Europa, na União Europeia, eles me deram. Então eu boto isso para as pessoas, falo, olha, porque se você não oferecer nada, Denise,
as pessoas acham que não existe. E essas mulheres, se não tivessem voz, é como se não existisse. Elas são esquecidas da história. E tem coisas mais pesadas aí. A historiografia japonesa tem seríssimos problemas. Eles não discutem isso. Então tem questões aí que eles ainda não trataram muito bem, depois na Segunda Guerra Mundial, de qual o papel deles na Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram, só que eles ainda não debatem isso de uma maneira da sociedade como um todo. Coisa que foi feito mais amplamente depois da Segunda Guerra Mundial no território alemão. O Japão não teve isso. Então, por que teve? Tem inúmeras questões. Os Estados Unidos queriam um aliado no leste asiático, então eles preservaram mais o papel do... Mas eu digo, porque eu penso nas pessoas que sofreram violência entre os filipinos, entre os tailandeses, os chineses, os coreanos, entre vários povos do Sudeste Asiático que sofreram uma violência dos japoneses. Sim. Você tem que trazer esse debate à tona. Mas os japoneses sofreram bombardeio atômico? Sim, sofreram até bombardeio incendiário, que foi enorme. Mas também tem essa parte que a gente tem que dar voz. Por isso que estudar a Ásia, literatura, ela tem um papel pesado, porque você tem que trazer essas responsabilidades, né? esses acontecimentos para o público em geral. Isso é interessante, Emiliana, que você está falando, porque a gente percebe como que o discurso de um dominante, de um colonizador, apaga, né, os erros dele. Então, a visão que a gente tem dos japoneses é isso, né? Sofreram as 2 bombas, então são os massacrados. Beleza, foram, né? Não tem nada errado nisso, mas tem outras feridas, né? Então, muitos povos do Sudeste Asiático, a Coreia também, sofreram com isso. E aí, por isso que a literatura talvez tenha esse papel tão forte, né? Porque é a subversão, é você tirar ali alguns véus que o discurso dominante lutou ali para pôr. Nas suas pesquisas, você chegou a se deparar com ficções históricas ou outros tipos de livro que subverteram discursos dominantes? Sim. Por exemplo, tem um caso que na verdade, é uma leitura de obras que já existem, que agora tem uma outra leitura de pessoas que, sei lá, que tem como tema estudos de gênero ou pós-colonial. Então, por exemplo, na literatura Tamil, a Tamil é uma das principais línguas do sul da Índia, milenar. E tem uma tradição lá, uma obra muito clássica lá, em que tem um evento de uma mulher que ela é casada com um mercador, e eu acho que é um príncipe, ele se apaixona por essa mulher e ele quer, de qualquer maneira, prender o marido. Então ele faz com que ele seja envolvido em um roubo de um bracelete de ouro, e ela não se conforma. E ela vai, no final das contas, nesse conto, que é famoso na tradição Tamil. Esqueci o nome da obra. E ela vai atrás, entra no Palácio Real, chutando a porta, com um bracelete verdadeiro. Fala assim, vocês prenderam meu marido injustamente. Aí, a leitura que se faz é falar, olha, o protagonista feminino, de questionamentos às autoridades, uma obra dessa. Isso é subversivo, leio, né? Agora, naquela época, talvez refletisse uma outra sociedade que não é a nossa leitura hoje, né? De que não seja tão, nesses termos, tão patriarcais, e por assim vai. Tem, por exemplo, sociedades que eu estudei no Sudeste Asiático, na Sumatra, Minangkabau, em que a boa parte da condução isso na Tailândia também teve. Condução, muitos dos negócios do mercado era atividade feminina, por exemplo. Isso também é na leitura, agora, o papel maior da mulher na condução. Tem outras questões antropológicas, que são sociedades matriarcais, que existem no interior do Tibete, por assim vai. Agora, uma leitura subversiva, o que mais me marcou, Bruna, que eu peguei de herança no meu estudo, mestrado em pós-colonialismo no Reino Unido, é talvez o livro do James C. Scott, que é A Arte da Resistência, se chama. Eu não sei se tem tradução para o português, mas os livros do James C. Scott são muito bons. E ele analisa as formas de resistência na humanidade. Porque a resistência, ela não é simplesmente falar assim, não vou fazer.
Porque a resistência ela pode ser armada, você pode ir na luta, mas você pode ter o sarcasmo, você pode boicotar, você pode desobedecer, você pode fazer uma greve de fome. Isso são formas de resistência. A forma de resistência ela é ampla, era um cardápio enorme de possibilidades. E faz com que ele, sendo um antropólogo, faz com que nós, historiadores, também apreciem as formas de resistência que existiam ao longo da humanidade. No caso da Coreia, como também aconteceu no Japão, na China e em outros lugares do mundo também, no caso da Coreia, um caso muito notório foram as resistências de guerrilhas de camponeses no interior, que são chamados Uibyong, que é o exército justo, que eles fugiam para o interior para resistir ao governo, que eles não concordavam, muitas vezes com o apoio de mosteiros budistas no interior, e quando os japoneses invadiram, eles iam em guerrilhas para lutar contra os japoneses. Isso é uma história dos que não tiveram voz. Porque senão a gente termina, a Denise e Bruna, a gente termina achando que os japoneses chegaram na Coreia e foi um passeio no parque. Sim. E não foi. Não foi, teve resistência, teve luta, teve gente que morreu. Teve o primeiro medalhista que foi considerado japonês, né? Mas ele era um coreano que venceu a maratona dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936 em Berlim, capital do terceiro Reich alemão. Foi um coreano que correu com a bandeira do sol nascente do Império Japonês. Ele ganhou a medalha de ouro. Quando ele ganhou a medalha de ouro, ele estava no alto do pódio. Ele pegou um arranjo floral que ele ganhou de comemoração que estava lá, tocou um hino imperial japonês. Ele abaixou a cabeça e tampou o sol nascente no peito dele. É um luto que ele falou. Ele falou assim, não concordo. Isso é um ato de resistência. Isso é resistência. Né? E ele é considerado hoje um dos heróis. Não. Então a gente tem que saber ler essas figuras. Como que elas fizeram, qual é a maneira que ela resistiu, como é que a Murasaki escreveu uma obra. Então isso é interessante. A antropologia tem muitas nos ensinar a respeito disso. Né? Esse livro mesmo, Como Tigres na Neve, tem vários casos de resistência diverso. Assim, principalmente das mulheres. Sim. Né? E a gente, como você falou também, teve a gente entende que, por exemplo, até o assunto mesmo, quando a briga entre coreanos, que foi o caso do massacre de Gwangju, é um assunto muito tabu ainda hoje, mas a gente tem um livro histórico também, que é o Atos Humanos, da Han-Gan, que fala desse fato histórico, e com notas de rodapé e tudo isso, e que contribui muito para a gente ter uma visão de que isso aconteceu, né? Que essa violência, ela marcou a população coreana. A gente esteve na Coreia, inclusive, e fomos visitar Gwangju, e a gente vê como isso exala na cidade até hoje, porque é isso, se você não relembra o que aconteceu, você corre o risco de acontecer de novo. Isso, né? isso. Então, assim, eles se esforçam bastante para colocar isso, que é uma forma de resistência também, colocar isso nos filmes, nos livros, nas músicas, para trazer para a memória coletiva, né? Que a gente até falou sobre isso no episódio anterior com a Anne, né? Que a gente falou sobre grama, da memória cultural, da memória coletiva, a importância que isso tem para a gente transformar as sociedades, né? Isso, perfeito. E olha, eu como historiador aqui, eu falo que durante muito tempo a Coreia do Sul, ela foi sustentada com base num apoio militar dos Estados Unidos, e que desde a época do Syngman Rhee prometeu coibir qualquer manifestação de greve de sindicatos, de organizações de orientação de esquerda, comunistas, que pudesse vir a ter. Então foi uma mão muito pesada que eles viveram lá. Né? Você estava em Gwangju, mas tem uma ilha que muitos coreanos vão nas férias, que é Jeju, né? Sim. E Jeju é muito também um bastião de resistência à esquerda contra o governo da Coreia do Sul. Tem até um filme, né? Tem um filme. Baseados naquelas marisqueiras, né? Que também organizavam, né? Sim, então tem uma história grande de resistências ao longo da Coreia do Sul, tá? Não tô falando da Coreia do Norte, que a Coreia do Norte já é outra questão, né? Sim. E sobre esse episódio de Jeju, tem, né, só como referência aqui, tem o filme Batatas, né? Aí eu não sei, eu acho que só tá em coreano e legenda em inglês.
e que, inclusive, virou uma história em quadrinhos pela Kang-soo Jandri Kim, que também fez Grammy, A Espera, outros livros históricos. Então, é mais um ato de resistência, que é o que você, Denise, falou, né? Você dar voz a episódios que são suprimidos, né? Que não querem, que na Coreia tem muito, né? Sim, sim. Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente tem a narrativa de que lá é a democracia contra o norte. Matizem isso. É muito complicado. A trajetória coreana ao sul do Paralelo 38, ela também foi muito pesada. Teve várias manifestações de estudantes que foram presos, foram torturados. E eu sempre trago questão histórica, porque ela é fundamental para a nossa compreensão. Os americanos, quando depois eles entram, sustentam o governo da Coreia do Sul, eles usavam oficiais japoneses, até do Kempeitai, para eles entregarem quem era de membros do Partido Comunista na Coreia do Sul. Olha que ponto que eles fizeram. Imagine a população coreana sabendo disso, que fala, olha, agora os americanos têm um governo novo e estão usando oficiais japoneses para denunciar quem... Isso é pesado demais. É pesado demais isso, né? Agora, assim, até saindo aqui do nosso roteiro, você tem alguma opinião sobre a questão da reunificação? Eu acho muito difícil. Muito difícil. A gente... Não, mas vai... Não, eu acho assim... Porque a disparidade entre duas realidades muito diferentes, as pessoas acham que mas poderia ser como na Alemanha Oriental Ocidental, não é muito diferente. Ali no norte você tem um estado que ele praticamente suprimiu a sociedade e ele se sustenta na mão militar, que é o que é o último, como no latim que se fala, última ratio. A última palavra do poder é a porrada, né? E eles usam isso, só que eles sabem que é desproporcional o tamanho das Forças Armadas deles diante do mundo. Então eles investem na última cartada, que é um programa nuclear. Eles não brincam com quem tem um programa nuclear. Aliás, eles até... Eu tenho ali um fato de que os dirigentes da Coreia do Norte falaram que, olha, eles viram como aquele líder da Líbia, o Muammar Gaddafi, ele desmantelou o programa nuclear líbio. Ele chegou para desmantelar. E ele falou assim, o que aconteceu com o Gaddafi? Morto. Foi entregue, né? Aí você fala assim, então se a gente fizer isso, a gente está perdendo a última cartada. Eu não estou defendendo Pyongyang não, tá, gente? Eu estou falando assim, eles sabem que se eles desmantelarem, é a última coisa que eles vão sustentar. Então eles ficam sempre com base na ameaça. É um custo terrível. Então eu acho muito difícil. Isso foi proposto nos anos 70, um certo diálogo. Inclusive foi o próprio Kim Il-sung que propôs isso no início dos anos 70, se eu não me engano. Mas a ideia era formar uma espécie de federação com ampla autonomia interna entre elas, e o governo sul-coreano queria questões mais democráticas e a questão de Pyongyang queria uma coisa mais integrada à economia. Hoje é muito difícil. E, sinceramente, essa geração coreana atual, eles simplesmente nem estão mais interessados a respeito do que é na Coreia do Norte, né? Então... enquanto a gente estava lá, durante o intercâmbio que a gente fez, a gente viu que, né, os jovens já não ligam mais para isso, né? E para muitos outros assuntos, por exemplo, a colonização japonesa e mulheres de conforto, enfim, tem um certo apagamento aí desses episódios. Mas a gente teve contato com pessoas mais velhas que acreditavam, assim, firmemente que no intervalo de 5 anos haveria a reunificação. E era muito bizarro. A gente chegou aí, por exemplo, na ADMZ, foi um passeio bizarro, foi bizarro. Essa é a palavra. E a gente viu assim, cara, é uma disparidade tão grande e conforme os anos vão se passando, fica ainda esse abismo fica tão maior. Então, tem esse conflito também meio que geracional lá, nesse momento que a gente percebeu. Porque eles lembram do que era a Coreia. Esses mais novos, eles estão simplesmente falando assim, já não consideramos eles como iguais a gente, né? E é uma coisa muito dolorida, porque é uma sociedade no norte do Paralelo 38 que são coreanos também. Então a gente tem que buscar eles também para análise histórica, cultural. Por exemplo, tem cinemas norte-coreanos que são bons. Eu acho que The Flower Girl, que talvez seja o maior
filme que a Coreia do Norte fez, mereceria também uma análise, sabe? Eu sei que é complicado, porque quando fala, não, mas aí tem as pessoas que não concordam, sabe? Mas trazer alguma coisa da Coreia do Norte, né? Eu já vi relatos que é de cortar o coração de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte, estão lá na Coreia do Sul, e são pessoas... A estatura é menor, você já vê que é anos e anos de má nutrição, sim, de sofrimento marcado no rosto, né? Aí tinham pessoas que usavam roupas doadas, elas nunca tiveram uma roupa nova, então usavam a etiqueta lá de fora. E aí as pessoas lá da Coreia do Sul muitas vezes ficavam rindo, falavam, esse cara, sabe, o que ele tá fazendo aqui? Então eles estão perdendo esse vínculo, sabe, de coreanidade. Para mim essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, coreanidade. E eu vou até, já que a gente está no avançado da entrevista, falar o seguinte, eu acho que a Coreia hoje, em termos históricos, ela teve um período Joseon enorme, né, do século XIV, final do século XIX. Quando ela entra num turbilhão de interesses russos, japoneses, chineses que tentam se agarrar, teve algumas guerras a respeito disso, virou uma colônia japonesa, teve uma guerra traumática de 50 a 53 e dividiu-se em dois. E aí cada um teve problemas muito sérios com o caminhar democrático. O que eu vejo hoje, Bruno e Denise, é o seguinte. Hoje eu vejo os coreanos tentando falar assim, olha, agora queremos mostrar ao mundo o que é a coreanidade. O que é ser coreano? Nós temos a nossa identidade dolorida, apagada, oprimida durante tanto tempo, mas agora que a gente está tendo a possibilidade de mostrar para o mundo o que é. Então, eu acho isso muito bonito, a busca deles. Infelizmente, no norte do Paralelo 38 ainda é muito difícil isso, né? E, claro, tem as suas peculiaridades que, de repente, merecem mais análise, né? E fora as questões geopolíticas, né? Porque não depende só da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Não depende. E isso foi uma tragédia, porque foi mal resolvido, uma coisa que não foi definido bem em Washington. Moscou, que já tinha uma mão maior organizada com Il-sung ali na região da Manchúria, rapidamente tomou uma região da Península Coreana. Teve a parte contraofensiva do general MacArthur, que empurrou eles de volta para o norte. Só para vocês terem uma ideia, os ouvintes, de repente, podem ler um pouco mais sobre a Guerra da Coreia, então eu vou ter que passar um pouco rápido disso. Mas, por exemplo, no final das contas, os chineses, o Exército de Libertação Popular dos chineses, Mao Tse-tung tinha acabado de chegar do poder, ele joga em peso a favor dos norte-coreanos para empurrar de volta os sul-coreanos aliados de MacArthur para o sul do Paralelo 38. O tema, teve uma batalha enorme que teve os chineses e os norte-coreanos contra esses, é considerado um dos filmes mais vistos da história da bilheteria no cinema chinês. Que mostram, falam assim, olha, nós fomos ajudar os coreanos e conseguimos empurrar de volta as tropas aliadas dos Estados Unidos. E tanto é que hoje a Coreia do Norte, que esse termo é vulgar, enfim, a Coreia do Norte, eles falam que a Coreia está sendo ocupada até os dias de hoje, que é pelos americanos. Sim, e a Coreia do Sul, até hoje, tem uma certa adoração pelo general MacArthur. Sim. Não é? E ele era um homem muito problemático, que pensou em lançar bombas atômicas ao norte do rio Yalu, na Manchúria, contra os chineses, e queria se tornar candidato à presidência dos Estados Unidos, e errou feio. Né? O MacArthur ele era muito vaidoso. E ele era filho do pai dele, o MacArthur Sênior, que foi governador das Filipinas, na época que era uma colônia dos Estados Unidos, né? E ele fala que, não, então eu cresci nas Filipinas. Eu entendo a alma oriental. Aí quando ele foi desenhar a Constituição do Japão, que está em vigor até hoje, ele fala assim, já que eu conheço Filipinos, eu conheço o japonês. Olha a arrogância, né? A arrogância dele, né? Enfim, e o indefectível cachimbo de bambu dele, que é um cachimbo filipino, que ele sempre fumava, né? Emiliana, a gente passou por pontos tão importantes, tão interessantes. Acho que para finalizar, a gente queria paralelos e indicações de outros livros de ficção histórica que você conheça, que possa ajudar a gente a conhecer mais sobre a história coreana e da Ásia de um modo geral também, se vier algum aí. Tá, olha, eu acho que o mais famoso deles é o Pachinko, né? Talvez vocês já devam ter falado a respeito. Da China tem alguns livros que são interessantes, Cisnes Selvagens, acho que é muito famoso, né? Já mencionado aqui também.
Sobre Índia, tem alguns, eu não me veio à memória quais são específicos, porque eu lido muito com não ficção, né? E alguns filmes também, né? Tem filmes que são muito bons, mas aí no caso é da China, não sei se posso falar isso no programa de vocês, mas um filme muito bom é da China, né? Que eu gosto muito, ele chama Lanternas Vermelhas. Ah, sim, maravilhoso. Lindo filme, lindo. Mas assim... É que eu não sou muito versado quais são os livros a respeito disso. Agora, livros de não ficção, tem alguns surgindo. Em inglês tem muito. Né? Felizmente, agora o português está aqui na ponta da lança. Gatinhando, vamos deixar isso para as pessoas, né? Aliás, vamos então encerrar falando sobre isso. Quando que vem aí a Montanha e o Urso? Spoiler. Não, o livro ele foi despublicado por força de contrato. Né? Então eu assinei o contrato com o selo Crítica, né, da editora Planeta. Ano que vem vai sair. Ele vai ser relançado, ele vai ser ampliado, revisado, e aí vai sair numa editora grande. Vai estar disponível. E assim eu acho que vai ter algum livro sobre história coreana no geral, porque eu pego desde a antiguidade, né? Desde coisas mais remotas até os dias de hoje. E, novamente, o que foi hercúleo é manter sempre a história da Coreia. Então, quando eu chego de 53 em diante, eu dou alguns parágrafos que acontecem no sul do paralelo 38 e alguns parágrafos depois do norte paralelo 38. Depois o sul, depois o norte, depois o sul, depois o norte. Que bacana. Eu vou alternando, porque senão vou falar só sobre a Coreia do Sul, acabou, aí Coreia do Norte, acabou. Aí fica assim, tem que voltar naquele tempo. Então eu tive que alternar quase que 2 parágrafos, 2 parágrafos, sempre assim vai. Nossa, interessante o recorte. E eu acho que e aí vocês sabem, né, que o título, que é a Montanha e o Urso, é baseado no Samguk Yusa, que é o grande épico que fala das narrativas de como surgiu o ancestral dos coreanos no Dangun, né? O Dangun, ele nasce na Monte Pektu, e tem a lenda que Dangun nasce de uma ursa, que ela resistiu, né, por acho que 100, 200 dias numa caverna, e a ursa queria se tornar um ser humano junto com o tigre. Sim. Só que o tigre não aguentou nem 10 dias. Ele era um macho, ela era fêmea, ela aguentou e ela se tornou a mãe de Dangun. O que é legal, as leituras que eu consegui fazer disso, é de que, de alguma maneira, a mitologia coreana ela aponta para as origens mais remotas dos coreanos, os povos das estepes, que tinham como adoração totêmica tigre, urso, e por assim vai. Então, a mitologia... e tá até pro próprio livro, né? O título também, A mitologia também é fonte histórica. Exatamente. Então. Ai, maravilhoso. Nossa, eu gostei muito. Acho que vai enriquecer muito a leitura, né, desse romance histórico que a gente vai fazer um segundo episódio, nós duas destrinchando um pouco a obra. Eu acho que é isso. Eu acho que não só do Tigres como Tigres na Neve, mas também dos outros livros que a gente tratou nesses episódios, que foram o Grama, que é sobre as mulheres de conforto, e Céu, Vento, Céu de Poesia. Que fala sobre a época também da ocupação japonesa. Você, agora só também assim, surgiu aqui mais uma dúvida. Você acha que existe algum período, assim, algum fato histórico muito importante na Coreia e que talvez fosse interessante trazer de uma forma mais leve como uma ficção histórica? Porque a gente já tem alguns. Tá faltando alguma coisa ainda? Olha, eu acho que tem um período na Coreia que foi muito importante, foi o movimento 1º de março de 1919. Foi um período que os coreanos, eles viram uma oportunidade, declararam a independência, muitos intelectuais, estudantes foram lá nas cidades coreanas e levaram uma repressão do governo japonês enorme. Ia ser legal vocês tratarem isso. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante na história coreana. Porque dali surge um endurecimento do governo japonês, não permitir mais nenhumas manifestações de rua, mas ali surgem líderes que vão ser intelectuais numa Coreia em busca da dependência. Cristãos, né? Porque o cristianismo teve um papel, curiosamente, na Coreia, de escolas missionárias protestantes, elas os japoneses não conseguiam controlar. Então as pessoas viam um refúgio para a causa nacionalista estudando em escolas missionárias protestantes, normalmente vindo dos Estados Unidos. O cristianismo tem uma peculiaridade na Coreia, tanto que muitos são cristãos, né? Vocês sabem disso, né? E hoje uma via de resistência também, o cristianismo. Diferente. Isso aí foi diferente.
A maneira que eles conseguiram ver uma saída nessas escolas que eram protestantes do cristianismo. Disso. Agora, hoje tem a onda evangélica coreana que tá avassalador, né? Então, vocês já devem ter percebido isso. As seitas, um monte de coisa. Pois é. Muito bom. É assunto para um outro episódio. Maravilha, Emiliana. Vamos ficar aguardando aí o lançamento do livro no ano que vem. Quem sabe você volta para falar sobre ele, né? Sim. Sempre à disposição. E foi ótimo, assim. Muito obrigada por ter vindo. Tá bom, obrigado, queridas. Obrigado pela recepção. Espero que a gente continue a conversar e trocar mais sobre Ásia, história da Ásia, Coreia, certamente, literatura, tudo. Ótimo. Obrigado pelo convite. Adorei. E obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau.